Graça e paz, amada igreja, boa noite. Deus os abençoe, que vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração. E para início, eu farei uma oração antes de começarmos. Santo e eterno Deus e maravilhoso Pai, graças te dou, Senhor Todo-Poderoso, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por esse culto que se inicia. Obrigado pelas nossas vidas, pela vida de cada servo seu que está aqui. Abençoe a nossa noite, Senhor, que tenhamos uma noite na sua presença, que o culto seja um culto cristocêntrico, possamos aprender mais de ti em cada ato desse culto, Senhor. Abençoe a todos aqueles que estão aqui, a todos aqueles que nos assistem, que possamos aprender cada dia mais, pedir perdão verdadeiramente pelos nossos pecados. Ouça a nossa oração e é em nome do seu Filho amado Jesus Cristo que eu oro. Amém. Para esse início, que os irmãos abram o livro de Salmos, o Salmo 104. Livro dos Salmos, Salmo 104. Enquanto os irmãos procuram, saúdo os irmãos que nos assistem pela internet. Deus os abençoe, que possamos ter um culto na presença do Senhor. Também peço que os irmãos, se puderem, compartilhem esse culto com os seus amigos e familiares. Salmo 104, versos número 47 e 48. Diz assim a palavra do Senhor. 47, 48. Opa, pastor. 106. Tá. Errado aqui. Salmo 106. Versos 47 e 48. Diz assim a palavra do Senhor. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças a teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga, amém. Aleluia. Agora entoaremos o hino número 3, e ao som do playback, peço que a igreja se levante. Hino de número 3. Povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, Deus santo, livro grande, Deus tomamos, com fé singela. Filhos procuramos ciência da palavra do Senhor. Jesus aos Deus benditos bem sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, da plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as tuas instruções, aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o reino
Amém? A igreja pode se assentar. Ato de contrição. Agora faremos a leitura no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22, dos versículos 17 a 22. Faremos a leitura de forma responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Ezequiel, capítulo 22, dos versículos 17 a 22. Lembrando que faz a leitura dos versos ímpares e os irmãos os pares. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo que a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que todos vós vos tornastes em escórias, eis que vos juntarei no meio de Jerusalém. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém. Como funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, Senhor, derramarei meu furor sobre vós. Amém. Agora entoaremos o hino 198 e ao som do playback eu peço que a igreja se levante. Hino 198. Ó
Amém, igreja pode se assentar? Agora teremos minutos de oração, alguns segundos, momentos de oração silenciosa. E depois desses instantes, para romper o silêncio, eu peço que o nosso irmão Rubinho faça uma oração e o nosso irmão diácono Tiago também faça uma oração. Oremos.
Amém. Ato de retribuição. Faremos a leitura no livro de Êxodo, capítulo 35. Êxodo, capítulo 35. Farei a leitura do versículo 4 ao versículo 9. Livro do Êxodo, capítulo 35, dos versículos 4 a 9. Êxodo 35, do versículo 4 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, e trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Amém. Aqui vemos que o Senhor falou a Moisés para trazer as ofertas voluntárias para a construção do templo para a consagração do Senhor, para as roupas do sacerdote e para tudo que o Senhor ordenara, porque depois Deus ia estar diante do tabernáculo para estar com o seu povo. Então, nesse momento de retribuição, traremos os seus dízimos e as suas ofertas para a casa do Senhor, para que seja mantido a sua obra. Então, aqueles que nos visitam, não fiquem constrangidos em dar e em deixar de dar, porque isso é dever dos membros dessa igreja. Então, entoaremos o hino 60, ao som do playback. Eu peço que nossa irmã Antônia faça oração para agradecimento dos dízimos.
Amém. A igreja pode se assentar. Agora, ato de exaltação, faremos a leitura no livro dos Salmos, o Salmo 150. Livro dos Salmos, Salmo 150. Faremos a leitura em uma só voz, mesmo assentado com os irmãos estão. Salmos, o Salmo 150. Leiamos todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra de seu poder. Louvai-o pelos poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Agora entoaremos o hino 137. E a som do playback, eu peço que a igreja se levante. Hino 137.
A minha igreja pode se sentar. Agora chegou o ato mais importante desse culto, e é o ato de edificação. E a palavra está com o nosso pastor, reverendo Mário. Graça e paz, irmãos. Amém. Nós estamos reunidos aqui para louvar o Senhor nosso Deus, para orar, interceder uns pelos outros, como nós já fizemos aqui. E agora nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem preparado então para os nossos corações nesta noite. Quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 91. Salmo 91. Enquanto os irmãos procuram, aumenta um pouquinho aqui, por favor. Enquanto os irmãos procuram, cumprimento você que nos assiste via internet. Se você tiver também a palavra de Deus ao seu dispor, que você possa abri-la e acompanhar juntamente conosco o culto e a mensagem desta noite. Mesmo assentados com os irmãos estão, mas com toda a reverência, ouça a leitura da palavra do Senhor que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, ou diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavê e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, nós temos vivido tempos muito difíceis. Nós, há muito tempo, não experimentávamos uma pandemia como esta. Nós já tivemos coisas terríveis acontecendo, né? A gripe espanhola, a peste bubônica, e tantas vezes, se você for percorrer a história, são várias as pestes que assolaram a humanidade ao longo do tempo. Nós tivemos algumas mais próximos de nós, como a primeira SARS, que apareceu lá para 2002, mais ou menos. Depois nós tivemos outro em 2008, depois outro em 2018, mas nenhuma ainda
como essa que nós estamos enfrentando. E como é que as pessoas, estou falando de modo geral, se protegem de uma enfermidade como esta? Eu estava ouvindo hoje um médico dando uma entrevista, e ele estava dizendo assim que este Covid traz uma dificuldade enorme para a medicina. Porque você não tem como proteger as pessoas. Assim, se você tem um problema de abastecimento, ou seja, a água de repente ficou não potável para você tomar, você vai lá e trata a água. Tem o mosquito da dengue, você não consegue matar todos, mas tem o fumaceiro aí que eles jogam e coisas assim. Você tem um certo controle. Mas como é que você controla um vírus que está no ar que nós respiramos? Nós não podemos deixar de respirar. Mas não tem nenhum tipo de filtro, nenhuma coisa que possa nos ajudar diante de um estado de calamidade tão grande e que atingiu o mundo todo. Não é? Como é? Quem você busca numa situação desta? As pessoas dizem assim, tudo bem, eu creio em Deus, que Deus vai dar um jeito. Mas como assim? Que Deus? Qual é o Deus que você crê que pode dar um jeito? Ele pode dizer para mim assim, pastor, mas só tem um Deus. Embora alguém também possa discordar, não é? Mas só tem um Deus. Mas este Deus, no qual você espera um socorro, ou o socorro, você o conhece? Você tem relacionamento com esse Deus? Veja, para a maioria das pessoas que não conhecem a Deus, acham que Deus é algo etéreo que deve estar em algum lugar, não sei onde, e como ele é diferente de nós, porque ele é Deus, você não pode ter relacionamento com ele. Só que esse Deus que eu quero que me ajude numa situação como esta, é um Deus que eu preciso conhecer. Você pede ajuda para uma pessoa que você não conhece? Você está andando na rua, lá de repente tem um problema, fala assim, o senhor pode me ajudar aqui? Normalmente a gente não faz isso. Não faz isso. Por medo, por uma série de circunstâncias. Mas se eu não conhecer este Deus, como é que eu posso me acercar dos cuidados dele na minha vida? Veja, o salmista, aqui neste salmo, no Salmo 91, gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta no Salmo, para a gente ver juntos aí algumas coisas que o salmista nos diz. Este salmo é um salmo que foi escrito para tempos de perigo, para quando estamos expostos ou cercados, ou ainda para quando desafiamos
a potência do mal. Alguns aspectos utilizados em sua linguagem, tais como refúgio, escudo, asas e outros que nós encontramos, nos fazem lembrar os salmos escritos pelo rei Davi, a quem a Septuaginta atribui salmo. Outras frases ecoam direto do Cântico de Moisés, lá de Deuteronômio 32, que também aconteceu no Salmo de número 90. Nós temos ecos em outros salmos disso que está acontecendo. Esse salmo, então, é de fato anônimo. Ninguém sabe quem o escreveu. Sem tempo específico, não pode ser datado, sendo talvez tanto mais acessível, então, por isso mesmo. O Salmo 91 é o texto clássico para o aprendizado sobre o livramento divino. Muitos o usam de forma mística. Já deve ter ouvido falar, né? A pessoa que compra aquele aparador para a Bíblia, uns colocam no Salmo 100, outros colocam no Salmo 90, deixa lá perto da janela, né? E daqui um pouquinho você nem consegue mais ler a Bíblia, porque o sol já bateu lá e some, né? As letras somem. Ou seja, só pelo fato de eu abrir a Bíblia e colocá-la num canto da minha casa, eu acho que eu tenho a proteção de Deus. Mas não tem. Porque a proteção de Deus é destinada àqueles que o conhecem. Veja, a gente precisa fazer uma diferença aqui, que Deus age de duas maneiras diferentes para conosco. Para aqueles que não conhecem, Ele trata por meio da sua graça comum. Precisa dizer assim, o sol brilha e todos são beneficiados. O ladrão é beneficiado pelo sol e o justo é beneficiado pelo sol. Você tem o mar, né? O ímpio vai usar também o mar. E o justo também. Ou seja, são graças decorrentes da bondade de Deus que atinge a todos indistintamente. Mas o salmista faz uma diferença, ele diz assim, aos seus ele dá enquanto dorme. É diferente. É diferente. O Senhor cuida daqueles que o conhecem. Por isso nós precisamos, dessa forma, entender como o salmista escreve então este Salmo 91. Ele começa dizendo, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Veja, ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma habitação plena e segura junto ao Deus que eu conheço. Ele cuida de mim. Porque ele diz aqui, olha, habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre a sua sombra. Olha que interessante. Deus mesmo é o nosso refúgio. Ele é o nosso baluarte, ou seja, Ele é o nosso sustento, a nossa torre de proteção. Estamos nele, guardados por Ele. Ele nos cobre por todos os lados. Tem uma brincadeira que a gente fazia, falando a esse respeito, quando a gente faz acampamento, né, na igreja, logo de manhã, a gente pede para o pessoal ficar em pé, né, e diz assim, né, o amor de Deus é tão grande. Ele me cerca por cima, Ele me cerca por baixo, Ele me cerca por um lado, Ele me cerca por outro. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que a proteção do Senhor, ela é permanente nas nossas vidas.
Porque eu conheço esse Deus que é o meu refúgio. Onde o salmista diz assim, olha, é o meu esconderijo, onde estas coisas acontecem, eu tenho aonde me esconder. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas isso é recorrente na vida das pessoas, né? De repente acontece alguma coisa na sua vida, você vai e se tranca lá no quarto e fica deitado lá na sua cama. Alguns fazem até aquela posição fetal, né? Fica assim fechadinho. Porque ali é o seu lugar de esconderijo. Mas não resolvem o problema. Porque aquele lugar não é o esconderijo que você precisa. Por quê? Porque você não pode descansar. E no Senhor eu posso descansar, porque nele eu confio. Ou seja, a minha vida está entregue nas mãos do Senhor. E por isso eu posso descansar. O que é descansar? É se você se largar. Se largar. Porque você tem certeza absoluta que Deus está lá para te amparar. Quando nós enfrentamos esse tipo de situação, eu estou pegando aqui essa situação extremada da pandemia, mas isso se estende a qualquer situação da nossa vida, eu preciso ter a segurança de que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aliás, nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Nós não terminamos hoje, né? Do capítulo 2, do verso 5 até o verso de número 18. Nós paramos aí lá pelo verso de número 9 ou 10, não é? Mas eu queria que você lesse comigo o seguinte. Veja o verso de número 14. Ele diz assim, ó, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, ele está falando de Jesus Cristo, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o pecado. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E ele vai descrevendo a situação. E ele diz assim lá no verso 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, o que o escritor da carta aos Hebreus está nos dizendo aqui é o seguinte: Jesus Cristo, ele teve que se encarnar, viver como nós vivemos, sofrer as tentações que nós sofremos, as necessidades que nós sofremos, para entender, o escritor da carta diz que ele foi aperfeiçoado. Não que Jesus não fosse perfeito, mas assim, é aperfeiçoar no sentido de sentir tudo aquilo que nós passamos para se identificar conosco. E é por isso que agora eu posso recorrer a Ele nos momentos de tribulação, nos momentos de perigo da minha vida, porque Ele, como é que diz o texto? É poderoso para? Mas você precisa conhecê-lo. Se você não conhece, como é que você vai confiar a sua vida a Ele? O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. O apóstolo Paulo vai falar a respeito desse descanso dizendo o seguinte: a paz de Deus que excede todo entendimento guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Não importa o momento que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando,
o salmista e o apóstolo Paulo dizem a mesma coisa. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então eu preciso confiar nesse Deus. Mas antes eu preciso conhecê-lo. No verso de número 3, ele diz que nós temos o livramento no laço do passarinheiro. Veja, o laço do passarinheiro é uma armadilha para os pés. Quem já caçou passarinho, né, sabe como é que isso funciona, não é? Que é do interior, né? Eu sempre morei aqui na cidade, né? A gente fazia essas armadilhas, né, para pegar passarinho, né? E você pega pelos pés. Nessa armadilha tem então uma isca aparentemente vantajosa que atrai o pássaro. Mas quando ele voa para ela, em busca de algo que lhe oferece vantagem e prazer, descobre que foi aprisionado. Qual é a relação aqui com a nossa vida? É assim, olha, nós vivemos cercados pelo pecado. E pecado, aqui é o seguinte, a gente precisa explicar, né, o que é, talvez para você que nos assiste, ou você que nos visita. Pecado é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, ou que não se ajusta à vontade dele. Ou seja, você peca, você e eu, nós pecamos duplamente. Então nós estamos sempre cercados por causa do nosso inimigo, preparando sempre ciladas. E ele está dizendo exatamente isso. Nós temos livramento do laço do passarinheiro, ou seja, como é que eu ando? Como é que eu ando na minha vida? Lá no Salmo 119, é assim, a tua palavra é lâmpada. Para quem? E luz para o meu? Por quê? É você andando. Não fazendo a vontade de Deus. O que o salmista Davi fala lá no Salmo 1? Não é exatamente isso? Você quer ser feliz? O que você tem que fazer? Primeiro se afastar dessas coisas que não agradam a Deus. Depois fazer aquilo que agrada a Deus. E Deus vai livrar você. É isso que diz o Salmo. Que Deus é quem livra nossos pés da queda e nos afasta dessas armadilhas de morte. A questão de morte aqui é por causa do pecado, né? O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, é afastamento de Deus. Então nós precisamos crer neste Deus que se fez carne, habitou no nosso meio, sofreu as coisas que nós sofremos, para poder socorrer a mim e socorrer você. E o salmista fala isso porque este Salmo 91, ele é um salmo messiânico, né? Ele está falando do Messias que viria. Mas na parte B do verso 3, ele diz, a peste perniciosa. Então Deus livra da peste perniciosa. A peste perniciosa é uma doença endêmica que assola e mata. Vem como uma onda devastadora. As pessoas estão dizendo, os estudiosos aí, médicos e tal, né, dizendo que em alguns lugares já está na 4ª onda desta pandemia. Eu não sei qual onda nós estamos, mas eu sei que tem gente que está morrendo por causa disso. Nenhum castelo, por mais seguro, a mantém do lado de fora. Por quê? Porque ela está no ar. É invisível aos nossos olhos. Como é que você se desvia? Então somente Deus pode nos livrar dessa onda de morte. Somente Deus pode nos proteger dos perigos invisíveis que nos rodeiam. Não só da pandemia. Não só da pandemia. A palavra de Deus nos ensina que o nosso inimigo, Satanás,
está ao nosso redor. E o que ele está fazendo? Armando ciladas. Armando ciladas. Ele não está preocupado com as pessoas que ficam aí pela rua, em época de pandemia ou não, né, nas baladas, queimando droga, ou cheirando, fazendo não sei o quê. Esses já são dele. Mas ele está ao nosso redor. Não existe. Eu preguei um sermão, uma outra oportunidade aqui na igreja, falando a respeito da pandemia, dizendo que a pior pandemia que já aconteceu na história da humanidade foi o pecado. Porque ele atingiu a todos. Não ficou ninguém de fora. Não é? O apóstolo Paulo, mais uma vez, escrevendo lá aos Romanos, ele diz assim: como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E todos nós, então, estamos entregues à condenação, a não ser que Deus nos livre dela, por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas ele continua, verso de número 4, dizendo assim: temos uma proteção amorosa e eficaz. Veja o que diz lá no verso de número 4 do Salmo 91. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Oh. 106. Verso 4. Cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estará seguro. Quando eu era criança, na minha casa ela tinha um galinheiro. E era interessante você observar, eu só me dei conta disso depois de muito tempo, né? Quando ameaçava a chuva, a galinha fazia um cacarejo diferente. Fazia um cacarejo diferente do que é o usual de quando ela põe o ovo. Ela dá uma cacarejada, os pintinhos saíam todos correndo, ela abria as suas asas, eles se enfiavam todos debaixo da asa e ela fechava e ficava ali. O salmista está usando essa mesma comparação, está dizendo assim: olha, nós temos uma proteção amorosa e eficaz no Senhor. Deus, sendo onipotente, ao ver então os problemas, as rajadas de vento e os perigos tenebrosos nos encurralando, nos atrai para debaixo das suas asas. Quando andamos na sua verdade, temos um escudo suficientemente poderoso para nos livrar de todos os dardos inflamados do inimigo. As pessoas, eu já vi gente dizendo o seguinte: olha, como Deus na Bíblia que é representado, né, como uma ave, né, como uma galinha que ajunta os seus pintinhos, quer dizer que ele é macho e fêmea. Olha onde vai a capacidade das pessoas que não conhecem a Deus. Ou seja, usar um símbolo para personificar uma pessoa. É completamente errado, não é? Mas o salmista aqui diz exatamente que é mais ou menos assim: Deus nos acolhe, Deus nos abraça, Deus nos conduz, protegidos amorosamente. Eu gostava muito de acho que eu já falei isso aqui para os irmãos, gosto ainda, né? Muito de uma poesia, embora não saiba recitá-la toda, mas a minha irmã recitava muito bem essa poesia. Era de um crente, né, chamado Gioia Júnior, que tinha um programa na rádio, né? E ele contava de uma pessoa que caminhava com Jesus na areia,
na praia, e ele percebia as pegadas dele e as pegadas de Jesus. Mas que de repente, no momento de fraqueza, no momento de tentação, que ele estava fraco, as pegadas de Jesus tinham sumido e ele só enxergava as dele, né? E a poesia termina dizendo, olha, aquelas pegadas não eram suas, mas aquelas pegadas eram de Jesus. Ele estava levando você no colo, né? Uma poesia muito bonita, mas fala exatamente dessa proteção amorosa que nós temos no Senhor. Alguém que deu a sua própria vida por nós, como diz o texto que nós lemos agora há pouco da carta aos Hebreus, ele é poderoso o suficiente para nos livrar de toda a tentação, nos livrar de todo o perigo. Ele continua ainda dizendo que em Deus nós temos o livramento dos terrores que assaltam a nossa alma. Veja o que ele diz no verso de número 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. O terror noturno fala daqueles medos que assaltam a nossa alma. Quando você fica pensando sozinho, né, aqui na sua mente, de coisas que você não consegue resolver, de coisas que você não vê saída, que você começa a se questionar. É disso que o salmista está dizendo. O terror noturno, ou seja, ele acontece dentro de você, dentro da sua alma. São os medos que brotam do coração atormentado e sobem à alma angustiada. Nessas horas de escuridão, é Deus quem nos livra de atentarmos contra a nossa própria vida. Quantas pessoas a gente tem ouvido falar que tiraram a própria vida? Ou seja, veja o estado de desespero que chega uma pessoa a ponto de tirar a sua própria vida. Deus nos livra não apenas dos perigos invisíveis nas caladas da noite, mas também nos livra das ameaças reais que tentam nos atingir como seta cheia de veneno na correria da nossa vida do dia a dia. Estava conversando com o irmão aqui que está chegando na igreja, ele estava perguntando para mim desse salmo. Ele dizia assim, mas pastor, era seta mesmo, né? Flecha, como é que eu aplico isso na minha vida? Não é? É desta forma. O que ele está fazendo, eu tenho que lembrar que salmo é uma poesia, então eu estou me referindo a uma forma poética de uma coisa que acontece para mim no dia a dia. Ou seja, eu tenho temores que acontecem na minha vida à noite, quando eu estou sozinho na minha casa, no meu quarto, e coisas que acontecem comigo no meu dia a dia, na minha correria, nas coisas que eu tenho que fazer. E Deus protege. Protege. Vou contar para os irmãos, que talvez não saiba, a maioria da igreja aqui já sabe, mas você que nos assiste ou nos visita não sabe, né? Uma dada terça-feira, eu estava chegando aqui na igreja e o irmão Felipe estava conversando com duas pessoas. Eu encostei meu carro, desci, né? Cheguei lá na porta, falei, boa noite, né? Um deles olhou para mim e falou assim, o senhor que é pastor da igreja? Eu falei, sou. Ele fez assim, paz do Senhor, irmão. Eu falei, bom, paz do Senhor, né? Porque você só pode tocar na pessoa só assim de longe, né? Eu falei, tudo bem, o que eu posso ajudar, né? Ele falou para mim assim, então, pastor, sabe o que é? O senhor sabe que esse período de pandemia aqui está difícil para todo mundo, né? E a gente precisa fazer as coisas, né? Então nós estamos fazendo o nosso corre aqui e nós vamos assaltar a igreja. Mas nós conversamos com o irmão Felipe e nós vimos que vocês estavam arrumando mantimentos aqui para socorrer pessoas que
estão sem alimento, então nós não vamos assaltar a igreja, vamos assaltar só vocês. Né? Aí levou meu carro, levou o celular, levou o celular do Felipe, levou a chave do carro dele. Mas é assim, olha, é o que você vai passar, ou seja, a paz, o irmão Felipe, né? A paz e a tranquilidade que nós tivemos naquela hora, né? De conversar com ele, só pode vir de Deus. Você diz, olha, não, tudo bem, tranquilo, não tem problema nenhum, né? Só fecha a porta aqui, não sai enquanto a gente não for embora. Mas Deus, assim, Ele protege a nossa vida. Às vezes nós temos que passar por algumas circunstâncias. Mas quando você tem esse Deus que te protege daquilo que é pior, quantos assaltos aí a gente vê que além da pessoa ser assaltada lá, o cara dá um tiro, somente para ver a pessoa cair. Mas Deus está protegendo, livrando a nossa vida, mas Ele livra principalmente a minha alma. Não existe perigo maior para mim, não existe perigo maior para você que você perder a sua alma. O Salmo está dizendo aqui o seguinte: se você morrer hoje, se você morrer aqui, agora, para onde vai? Para onde você vai? A sua alma tem que estar na mão de Deus. Se ela não está nas mãos de Deus, ela está nas mãos de uma outra pessoa. Eu não preciso nem dizer quem é. Eu preciso confiar nesse Deus. Ele continua dizendo, verso de número 6, que nós temos livramento de perigos visíveis e invisíveis. Veja aí. Nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Ou seja, ele está se referindo aqui a coisas que nós somos impotentes para enfrentar. São riscos dos quais nós não temos controle nenhum. Não tem o que você fazer. Como eu falei agora há pouco, não dá você parar de respirar. Nós precisamos respirar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos comer, nós precisamos fazer as coisas, mas o vírus está aí. Ou seja, se nós não confiamos em Deus, se as nossas vidas não estão nas mãos dEle, aí todo tipo de terror, todo tipo de problema, todo tipo de perigo visível ou invisível assola a minha alma, me deixa preocupado. Ainda mais porque esses perigos, como esse que nós estamos passando agora, é um perigo mais democrático, porque ele atinge a todas as pessoas indistintamente. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser velho, pode ser criança, pode ser rico, pode ser pobre, qualquer situação. Nenhum conhecimento, por mais robusto que seja, pode nos proteger. Olha o que os médicos e os cientistas estão passando. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, volta e depois vê de novo. Ou seja, ninguém, na realidade, sabe. Essa é a conclusão que a gente chega. Já tem alguns países, capitaneados aí pelos Estados Unidos, querendo mover processo contra a OMS, por causa das informações que eles passaram. Eles já sabiam, já tinham informação, que lá em Wuhan a coisa estava feia, e porque a China dá muito dinheiro lá na OMS, eles acobertaram isto. E olha que ponto que nós chegamos. Somente Deus pode nos guardar desses perigos reais, que são tantas vezes invisíveis. Você não vê o diabo te cercando, mas ele está lá. E nós só temos a proteção de Deus.
E ele fala ainda no verso 7 e 8 que nós temos um livramento singular. Veja o verso 7 e o verso 8. Olha, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e virás o castigo daqueles que não conhecem a Deus. Daqueles que não fazem a vontade de Deus. Daqueles que estão longe de Deus. Aqueles que buscam abrigo em Deus, veem a morte assolando ao seu lado e à sua direita, mas são preservados milagrosamente por Deus. A nossa irmã Solange me mandou uma lista de pastores que estão com Covid. E eu fui procurar saber de cada um. Muitos já estão recuperados. Deus aguardando. Eu e o nosso irmão Farley, que foi curado. Na minha casa teve meu filho. E cada um aqui pode dar um exemplo aqui, testemunho disto. Que Deus protege. Deus nos dá a vitória. Porque todas as coisas estão no controle dele. Como diz o escritor da Carta aos Hebreus, no texto que nós acabamos de ler, às vezes não parece que Deus comanda todas as coisas. Mas Ele comanda. Ele está na direção de tudo. Ele ainda diz lá no verso 9 e no verso 10, que temos nossa casa protegida de toda a praga. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Quando fazemos de Deus a nossa morada, Deus vem morar em nossa casa. Não adianta nada você ficar cantando o corinho. Tem alguém aí que fez sucesso com uma música dessa aí, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Mas para que ele entre, você está conhecê-lo. Você precisa ter a sua vida nas mãos dele. Deus vem morar na nossa casa, protegendo-nos de tal mal e de tal praga. Ou seja, aqueles que conhecem a Deus, eles recebem do seu Espírito. E nós somos habitados pelo Espírito de Deus. E é Ele que nos conduz ao entendimento dessas coisas e a confiar nele. A gente parece historinha, mas não é não. Ele morreu para que eu pudesse ter isto na minha vida. Mas se você não conhece a Deus, você não pode ter esse tipo de proteção. Porque essa proteção é destinada a todos quantos creem no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E ele diz ainda mais, faz uma promessa aqui, veja nos versos de número 11 ao número 13. Ele diz assim, ó, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Por que que ele faz isso? O verso 14 responde, porque se apegou a mim com amor, e eu o livrarei e eu colocarei a salvo. O escritor da carta aos Hebreus, ele vai falar também a respeito disso. Lá no capítulo 1,
no verso 14, ele vai dizer o seguinte a respeito dos anjos: não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, essa é uma promessa de Deus. Ou seja, ele não somente livra, mas ele manda os seus anjos para nos livrar. É lógico que aqui no texto ele está falando de Jesus Cristo, não é? Mas nós podemos aplicar a mesma coisa, porque o escritor da Carta aos Hebreus diz que é assim que funciona. Não é que eu tenho o anjo da guarda, isso não tem nada a ver com o anjo da guarda, mas os anjos executam as ordens de Deus a nosso favor. Hoje na escola dominical nós vemos vários textos a respeito disto, né? Como Deus vai influenciando a história, vai mudando as coisas por meio da ação dos anjos, para que os seus sejam beneficiados. Os anjos, então, são ministros de Deus que trabalham em nosso favor. Eles nos guardam e nos livram. Quando andamos em todos os caminhos de Deus, os anjos nos sustentam e nos livram de tropeços. Isso que não precisa ficar claro na nossa vida. Deus nos protege. Protege todo mundo de maneira igual? Não, como eu já expliquei. Aos seus é diferente. E ainda para o final, ele ainda diz que tem mais outra promessa assegurada. Veja os versos 14 e 16. Deixa eu voltar aqui, verso 91, 14 e 16, né? Ele diz assim: então, porque a mim se apegou com amor e eu livrei, e a salvo, porque conhece o meu nome. Olha o que eu acabei de explicar aqui. Conhece o meu nome. Por isso que eu me apeguei a ele com amor. E ele vai dizer assim: ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É por isso que eu tenho confiança em Deus. É por isso que você deve ter confiança nesse Deus que faz isso. Você invoca e ele responde. Na minha angústia, ele estará comigo. Mesmo que eu tenha, não é assim que o salmista Davi fala no Salmo 23, mesmo que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É uma promessa de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, talvez você que nos visite ou nos assiste, em meio a todas as coisas que acontecem conosco nas nossas vidas, quer seja pandemia, quer sejam problemas outros, quando você está com Deus, Ele cuida de nós. Por isso que o salmista diz: olha, Ele é o meu refúgio e nele é quem eu confio. Que você possa confiar a sua vida em Deus. Confia nele e o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe. Amém? Muito bem, meus irmãos. Vamos encerrar aqui, depois eu dou o aviso. Muito bem, quero convidar você a ficar de pé novamente. Vamos buscar mais uma vez o Senhor em oração. Santo e eterno Deus, aqui estão no dia de hoje, Senhor, os teus filhos, reunidos, como diz o salmista, congregados para te adorar, para ouvir a tua palavra, para confessar que
confiam em Ti, que fazem do Senhor a sua morada. Por isso, nós descansamos sossegados, porque o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor sabe daquilo que nós necessitamos antes mesmo que nós o saibamos. O Senhor dirige as nossas vidas. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Teu Filho nos livra de todo mal, nos livra de todo pecado, como nós temos estudado. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa proteção, por essa provisão, por essa direção nas nossas vidas. E te pedimos, ó Pai, que a cada dia nós possamos gozá-la mais e mais, para que a nossa confiança e a nossa esperança estejam sempre fitas na vontade boa, santa e agradável do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Receber a bênção, irmãos. Que as insondáveis riquezas do amor de Deus, o nosso Pai, a graça e os méritos da obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho, sejam aplicados pelo Deus o Espírito Santo sobre todo o povo do pacto espalhado sobre a face da terra. Sejam aplicados sobre vós, irmãos, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, irmãos, pode sentar.